gostaria de agradecer a todos e todas presentes, né? Esse evento de hoje é mais uma programação, né, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Gastronomia Brasileira, dos cursos de bacharelado e mestrado em gastronomia da UFC, e que está se propondo, né, durante o ano, né, apresentar as pesquisas dos docentes do mestrado, dos docentes da graduação, e intercalando também com palestras de convidados externos. E elas sempre acontecem às sextas-feiras, na última sexta-feira de cada mês. E hoje nós temos aqui o prazer de ter o professor José Arimatea Barros Bezerra, da Faculdade de Educação, mas também docente do mestrado em gastronomia e da graduação também em gastronomia da Universidade Federal do Ceará. O professor Arimatea possui graduação em pedagogia, especialização em educação popular, em saúde, doutorado em educação brasileira e pós-doutorado em história. E tem experiência no ensino, pesquisa e extensão na área de educação e alimentação. Atua como docente nas disciplinas de política e gestão educacional, educação alimentar e nutricional, antropologia e história da alimentação, e trabalha na pesquisa, né, com as temáticas de políticas públicas de alimentação e nutrição, educação, alimentação e cultura, educação alimentar e nutricional, agricultura familiar, alimentos tradicionais do Nordeste e gênese do saber e alimentação no Brasil. E atualmente, já tem um tempo, é coordenador de gestão do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, o SECANE, o UFC, que é vinculado ao FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E hoje o professor Arimatea vem falar um pouco do que é o SECANE, contar um pouco também sobre a trajetória do SECANE UFC e as principais ações que vem ocorrendo, essa luta aí pelo não desmonte também do SECANE, né, junto com o FNDE. Então, professor Arimatea, esteja à vontade, aí a palavra é sua. E quem quiser, nesse primeiro momento, colocar também questões no chat, a gente vai ficar acompanhando, e depois da apresentação do professor Ari, a gente vai abrir para a discussão também. Só boa tarde, queridos colegas professores, queridos ex-alunos e as pessoas de maneira geral que estão nessa sala. Muito boa tarde. Agradecer ao professor Paulo por essa abertura e boas-vindas. A professora Adriana Siqueira, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gastronomia Brasileira, pelo convite. Há cerca de 2 meses me foi feito o convite. Então, agradeço por essa oportunidade de estarmos falando sobre essas atividades que andamos fazendo nesse momento. Aqui a gente vê colega Diana, Leandro, que bom ver todos vocês, Ana Herbênia, e um conjunto de pessoas, professora Eveline, avisando, a professora Eveline é a subcoordenadora do SECANE, já está inserida já faz mais de um ano essa empreitada de atividade que é bastante intensa, e como o título da fala diz, a gente trata de ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Então, é algo... Temos pessoas pertencentes ao SECANE também nessa sala. Estou vendo o Mário Rosendo, estou vendo o Ludmir Gomes, estou vendo... Enfim. Mas essa comunicação tem por finalidade mais dar conhecimento
do que é o SECANI, um pouco da história dele e do quanto tem sido feito pelo Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição desde a sua criação até os dias atuais. Pode passar, Paulo, por gentileza. Então, as atividades do SECANI decorrem da Lei 11.947, que regula a alimentação escolar. Então, foi uma lei pensada numa conjuntura de vinculação da alimentação escolar a uma possibilidade mais ampla de criação do Sistema de Segurança Alimentar Nacional, que de fato foi criado e que nesse momento, infelizmente, a gente vê uma situação de retrocesso. Então, essa lei, pelas características dela, ela foi criada com a finalidade de ser uma estratégia de contribuir para o direito humano à alimentação adequada, para contribuir no processo de segurança alimentar e nutricional. Então, se insere mais ou menos nessa conjuntura que se desenhou no país desde o início da década de 2000. Então, conforme a lei, o FNDE, através da Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar, que a gente chama de CGPAI, poderia estabelecer acordos de colaboração, convênios com instituições de ensino superior para desenvolver atividades relacionadas a ensino, pesquisa e extensão vinculada à alimentação escolar. Isso é algo bastante interessante, porque permite a aproximação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mais do Programa de Alimentação Escolar, com a universidade. Ou seja, o conhecimento e as habilidades que se desenvolvem na universidade como sendo utilizados para acompanhar essa política e dar uma contribuição para a melhoria da execução dela. Porque todo sabe, quando se fala de alimentação escolar, é o Programa de Alimentação Escolar, é o PENAE, por referir sempre como PENAE, e é aquilo que se chama de merenda escolar, que existe no Brasil desde 1955. Então, foi criado em 31 de março de 1955, então é o programa de maior existência temporal do mundo, em termos de alimentação escolar, é a política de segurança alimentar e nutricional mais extensa do mundo também, então tem uma abrangência muito grande, tanto em termos de território como em termos de universalidade, ou seja, atende toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Só para situar, porque talvez algumas pessoas não conheçam ao certo o programa de alimentação escolar. Então, o programa de alimentação escolar tem mais ou menos uma estrutura nacional, com uma coordenação geral nacional, que fica em Brasília, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia ligada ao MEC, e subordinado também à DIRAE, que é a Diretoria de Assuntos Educacionais, e sob o comando da CGPAI, a Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar. Então, essa coordenação faz um acompanhamento do programa no país como um todo, uma coordenação, uma supervisão mais geral, e o PENAE, ele é uma política descentralizada. Significa o quê? Que cada município, cada estado e Distrito Federal tem o seu próprio PENAE e faz a sua gestão própria a partir das regras da Lei 11.947 e também das resoluções que regulamentam. A mais recente, que foi do período da pandemia, falando inclusive de pandemia e fazendo as atualizações da forma de execução do PENAE, a resolução número 6 do ano passado. Então, para a gente continuar. Então, a lei previu essa possibilidade das universidades trabalharem com o FNDE no sentido de estabelecer acordo de colaboração e descentralização de recursos. Então, o FNDE, a partir de uma unidade de SECANI, ele estabelece
um acordo para a execução de determinados produtos por aquele secândio vinculado a uma determinada universidade. Como está aí na projeção, atualmente somos 17 secânios, Centro Colaboradores de Alimentação e Nutrição do Escolar. Somos 16 ligados a universidades federais do país e mais um ligado ao Instituto Federal, que é do Instituto Federal do Sul de Minas. Então, os secândios eles são restritos a instituições de ensino superior federais. Então, nós temos, começando pelo nosso Nordeste, nós temos secândio no Ceará, na Paraíba, no Piauí e 2 na Bahia. Descendo para o Sudeste, 2 em Minas Gerais, na Universidade Federal de Lavras e no Instituto do Sul de Minas. Temos 2 no Rio de Janeiro, um na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal do Fluminense. Então, temos um em Goiás, um em Santa Catarina, outro no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, e no Norte temos 2. Temos 3, aliás. Temos um no Tocantins, um no Amazonas e outro no Pará. Então, hoje somos 17. Estão abertas, não sei se já encerrou o edital de habilitação de universidade para formar secândio, que aí eu já começo a falar que o secândio da UFC também foi habilitado mediante um edital. Esse edital que está aí no segundo ponto projetado, foi datado de 2013, que o FNDE e a CGPAI fez o chamamento às universidades e às instituições superiores de ensino público federais para que se candidatassem a criar um secândio. Então, naquela época nós participamos em 2013, 2014 saíram os resultados e em 2015 não tivemos ainda nenhuma atividade, começamos a trabalhar na negociação com os produtos que deveríamos desenvolver e começamos a atuar efetivamente em 2016. Então, assim, como vocês veem aí, o objetivo do secândio é desenvolver ações de pesquisa, ensino e extensão mediante a celebração de termos de execução descentralizada. Esse termo de execução descentralizada é um acordo estabelecido entre uma autarquia, um órgão do governo federal e, nesse caso, com a universidade, para que seja efetuada uma atividade mediante a descentralização de recursos, ou seja, se faz todo um levantamento dos custos que deve ter a realização desses produtos e a universidade recebe esses recursos repassados para desenvolver as atividades do secândio. Então, ao final do período destinado à execução dos produtos, se presta conta e se começa outro plano de trabalho. Então, sim, esse recurso se destina tanto a pagar pessoal com bolsa, nós temos bolsistas, os bolsistas do secândio recebem R$500, atualmente temos 5 bolsistas, do FNDE, coordenador tem bolsa, e temos temos mais um aluno de doutorado da UFC que recebe bolsa, recebe o pagamento via como pessoa de vínculo com o UFC, que nós temos bolsas e temos pagamento para pessoas que são contratadas como prestador de serviço e pagamento de pessoas que que fazem parte do quadro da UFC, que também tem uma norma que parte das pessoas que participam da execução de um TED, pelo menos 2/3 tem que ser da UFC. Então, por favor, Paulo.
Então, nós começamos as nossas atividades em 2016, 2015, como eu falei, negociamos o pacote de produtos que deveríamos desenvolver. Foi contratada a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, que até hoje vem sendo contratada a cada ano para fazer a gestão administrativa e financeira do SECAN. Por exemplo, as pessoas que o SECAN contrata, elas estabelecem um contrato com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Então, é o contrato com a FCPC. A UFC repassa os recursos para a FCPC para pagar esses profissionais. Esses profissionais, só adiantando, atualmente nós temos em fase de contratação, que estamos no período de transição, 3 nutricionistas e mais um administrador. Temos 6 bolsistas, 5 do SECAN, bolsistas de graduação, 5 do SECAN, e que são alunos da gestão de políticas públicas, da agronomia, da pedagogia e da engenharia de alimentos. Nós não temos nenhum bolsista atualmente do curso de gastronomia. Foi aberto o curso de gastronomia, mas os alunos não procuraram, não houve interesse, houve uma inscrição e não respondia aos critérios. Então, dessa forma, a gente vem, por meio de colaboração de bolsistas e de pessoal contratado, desenvolvendo algumas atividades desde lá. Então, só para a gente pontuar assim, ano a ano, para a gente ver, ter uma ideia do que se produziu, em 2016 foi nosso primeiro ano, nós realizamos formação com 130 conselheiros de alimentação escolar, atingindo cerca de 45 municípios cearenses. Esses conselheiros fazem parte dos conselhos de controle social, que são aqueles conselhos criados a partir do controle social instituído pela Constituição de 1988, que tem a finalidade de acompanhar a gestão pública. Então, nós trabalhamos com a formação desses conselheiros para atuar na fiscalização, acompanhamento das gestões municipais e estadual. Formação de 110 nutricionistas do quadro técnico e do responsáveis técnicos do PENAI. Naquele momento, nós conseguimos atingir 36 municípios cearenses. Elaboramos, naquela época, 3 materiais pedagógicos, porque, assim, uma das características do SECAN da UFC, que é o único vinculado a uma faculdade de educação. Todos os demais, 16 SECANs, eles são vinculados ou ao Instituto ou à Escola de Nutrição, ou a um departamento de nutrição. Então, naquele momento, nós fomos desafiados a elaborar materiais didáticos relacionados à educação alimentar e nutricional. Então, nesse sentido, foi elaborado um jogo pedagógico, o CIDES, que é Sementes de Educação Saudável, que é um joguinho para crianças de 6 a 12 anos sobre educação alimentar e nutricional. Quem tiver mais interesse, vai lá na página do FNDE, na área da alimentação escolar, na educação alimentar e nutricional, que lá tem esse jogo disponível, ou nos pede que a gente envia. Então, ele é para ser utilizado em todas as escolas do país e é de propriedade do FNDE. Que nós contamos, à época, com a contratação de um bacharel em sistema de mídias digitais, mais uma pedagoga e mais 2 alunos estagiários do sistema de mídias digitais, que na época foram contratados para desenvolver o jogo. E o livro, a gente vai ver um pouco lá na frente, um livro sobre educação alimentar e nutricional, destinado a nutricionistas do PENAI e a profissionais da educação, que também está disponível na página do FNDE. Apesar de ter sido publicado na UFC, tem um formato impresso, mas tem também um formato em PDF e EPUB, que está disponível na página do FNDE. Por favor, Paulo. Então, já em 2017, ou seja, nós temos 6 anos, estamos completando 6 anos. Em 2017, nós já trabalhamos mais só com formação de atores penais. Quando se fala de ator penal, a gente trata com todas as pessoas que, direto ou indiretamente, trabalham com penais. Desde os nutricionistas responsáveis técnicos pelo PENAI,
os nutricionistas do quadro técnico, merendeiras, diretores de escola, os gestores locais, coordenadores da alimentação escolar, secretários de educação, agricultores familiares que vendem para o PENAI, conselheiros de alimentação escolar, dentre outros. Então, naquele ano, nós formamos 480 atores PENAI, no formato presencial, e mais 98 na modalidade à distância. Então, foram quase 600 pessoas formadas pelo SECAN naquela época, representando mais ou menos 40 municípios cearenses. Por favor. Em 2017, 2018, nós já começamos a desenvolver um produto que é o principal demandado pelo FNDE, que é o produto chamado monitoramento e assessoria a entidades executoras. Quando se fala em entidades executoras, é aquela, ou Estado, ou município, ou Distrito Federal, que recebe recursos do governo federal para a execução da alimentação escolar local. Então, se chama entidade executora. Então, esse produto, ele se desenvolve desde 2018, esse ano nós estamos entrando no 2018, 19, 20, 21, estamos entrando no quarto ano de execução desse produto, que tem por finalidade monitorar e assessorar. É um processo de avaliação in loco da realização do PENAI junto aos municípios do estado do Ceará, porque aqui sempre nós realizamos com uma quantidade de municípios e mais a SEDUC do estado do Ceará, que vai para a quarta versão de monitoramento também. Então, monitora e assessora. O que significa isso? Se faz um levantamento de como o PENAI está sendo desenvolvido pelo município, desde a atuação do nutricionista, do CAI, do gestor municipal, as condições de armazenagem, as condições o processo de compra, dentre outros, analisa toda a documentação e verifica aquilo que está inconsistente com as normas e regras do PENAI, e a partir daí se faz a indicação do que deve ser feito. É uma atividade que costumamos dizer preventiva e pedagógica, não tem finalidade de auditar, nós não somos auditores, nós realizamos um trabalho pedagógico para acompanhar os municípios que estão tendo alguma dificuldade no processo de gestão para que eles possam desenvolver a gestão do PENAI de uma forma mais adequada. Muitas vezes é porque não compraram o suficiente da agricultura familiar, que pelo Programa de Alimentação Escolar, a Lei 11.947, é obrigatório cada município comprar pelo menos 30% do valor repassado pelo FNDE de gêneros da agricultura familiar. Então, às vezes, não comprou os 30%, outras vezes não teve o relatório de prestação de contas aprovado, às vezes tem denúncias realizadas junto à ouvidoria do FNDE relacionadas a alguma irregularidade, às vezes tem processos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas da União, ou da Controladoria Geral da União, ou Ministério Público Federal, ou Polícia Federal. Então, a gente é demandado para ir lá verificar o que está acontecendo e ver como o município está fazendo a gestão atual, que depois o FNDE utiliza esse relatório para resolver essas questões com a Justiça. Então, em 2018, realizamos o monitoramento de 10 municípios e mais a SEDUC, fizemos encontros de formação em cada município que se faz o monitoramento, se convida 5 municípios da redondeza para participar de um encontro de formação. Esse monitoramento dura 4 dias e no último dia é realizado um encontro de formação para aquele município que está sendo avaliado e 5 municípios do entorno que são convidados. Então, naquela época, em 2018, os encontros de formações atingiram 326 pessoas de 45 municípios diferentes e de diferentes regiões do Ceará. E fizemos também encontro de formação geral, como eu já falei, para gestor, para merendeira, para diretor de escola, para coordenador pedagógico, para secretário, para nutricionista, com um total de 160 pessoas. Isso as nossas realizações de 2018. Pode passar, por gentileza, Paulo.
Então, eminentemente, são atividades de extensão, ou seja, é a universidade, a partir do seu conhecimento e da sua habilidade de lidar com a avaliação de políticas públicas, que vai até o município fazer esse trabalho. Esse fica, já deu para perceber, vocês perceberem como se manifesta de uma forma muito clara a atividade de extensão e também de ensino através dessas atividades pedagógicas de formação desses atores. E você pode até ter perguntado, olha, lá no início tem ensino, pesquisa, extensão, onde está a pesquisa? Então, cada atividade dessa é realizada, resulta num relatório rigoroso e muito detalhado daquilo que foi realizado. Então, com esse material se desenvolve pesquisas e que se vai produzindo conhecimento também. Então, a pesquisa é realizada concomitantemente à execução desses produtos a partir daquilo que se produz. Tem, por exemplo, os relatórios de monitoramento e assessoria, que produz dados relativos à atuação dos nutricionistas, do CAI, como se dá o processo de compra de maneira geral, como se dá o processo de compra através da chamada pública, que é para a agricultura familiar, como estão as condições de recebimento, de armazenamento no almoxarifado central, nas escolas, faz visita às escolas, cada município que a gente vai, faz visita a 5 escolas, daquele município e mais uma do estado. Então, esse relatório promove uma radiografia das condições de execução dessa política de alimentação e nutrição no estado. Então, em 2019, aumentamos mais o número de entidades executoras monitoradas, foram 22 municípios cearenses mais a SEDUC. As formações vinculadas a esse produto alcançou 1.080 pessoas, uma quantidade significativa, de 114 municípios diferentes, ou seja, dos 184 municípios, nós chegamos até 114, só não conseguimos chegar a 70 dos 184 nesse momento. E realizando 2 oficinas de agricultura familiar, oficinas regionais. Uma foi em Crateús, outra em Baturité, atingindo 14 municípios e 146 atores que participaram dessas oficinas. O que são essas oficinas? Essas oficinas, elas são destinadas a municípios que não têm conseguido cumprir a determinação da lei, que é comprar dos recursos que vêm do FNDE, pelo menos 30% desses recursos em comprar gêneros da agricultura familiar. Então, os municípios que estão tendo dificuldade, a gente vai lá, faz um diagnóstico do município, do que está acontecendo, fazemos uma formação e depois elaboramos um plano de ação para o município seguir e conseguir atingir a meta ou mais da compra de 30% da agricultura familiar. Então, por favor, em 2019, realizamos ainda o produto Hortas Escolares e Oficinas Sal de Ervas. Nós tivemos aqui o professor Paulo, que está mediando essa atividade, foi o coordenador desse produto, à época. Esse produto recebeu 3 bolsas, 2 bolsas para alunos de graduação que iriam envolver na atividade, bolsa para o professor, e mais foi financiado as mudas, todo o material necessário para implantar 6 hortas escolares urbanas em escolas públicas aqui da região metropolitana de Fortaleza. Então, esse produto foi desenvolvido pelo professor Paulo, que é um produto muito interessante, não foi demanda do FNDE, foi uma proposição nossa. Então, quando se trabalha com SECAND, a gente não só executa o que eles demandam, a gente propõe também alguns produtos para realizar junto a eles. Como propusemos a formação via de atores penais via EAD, essas hortas escolares essas hortas escolares foi um piloto que vai ficar em análise do FNDE, e o FNDE pode direcionar esse produto para ser executado por outros SECANDs. Então, foram
6 hortas foram feitas com sucesso, 5 hortas. As escolas receberam todo o material, receberam um certo treinamento, um professor para acompanhar, mais alunos para desenvolver, e não eram hortas de hortaliças, mas hortas onde se plantava ervas. Cebolinha, coentro, manjericão, dentre outros. Então, essas ou seja, hortas de temperos. Então, esse material, depois de cultivado, eles eram recolhidos, secados e moídos e acrescentados ao sal, na proporção de 50%, para que 50% erro, 50% sal, que ele tem por finalidade a redução do consumo de sal. Então, esse é um produto que se realiza na escola e que tem por finalidade educação alimentar e nutricional. Mas em que sentido? No sentido do incentivo, através de uma atividade prática, de diminuição do consumo de sal, que é atualmente muito grande por toda a população, e mais especificamente por crianças e jovens, e com isso vêm as doenças, principalmente as crônicas não transmissíveis, decorrentes de uma alimentação muito rica, aliás, exagerada em sal, gordura, açúcar, dentre outros. Por favor, Paulo. 2020, que já foi o ano passado foi um ano atípico, um ano de muitos desafios. Apesar de todos esses desafios, nós conseguimos realizar todos os produtos, apesar da pandemia. Então, ano passado, a assessoria, nós conseguimos assessorar 20 municípios do estado do Ceará e mais a SEDUC, totalizando 21 entidades executoras. Realizamos 17 oficinas locais de assessoramento em relação à agricultura familiar, e dessas 17 oficinas foram 17 relatórios, 17 diagnósticos de cada um dos municípios, 17 planos de ação para cada município. Então, apesar da pandemia, conseguimos realizar toda essa atividade. Agora fizemos tudo à distância, o monitoramento foi feito toda à distância, só não foi feita as visitas em loco às escolas, ao almoxarifado central, enfim, o acompanhamento da merenda escolar, e logo mais recebemos toda a documentação, fizemos reuniões com todos os atores e gestores do município, e também a análise documental, e esses documentos nos chegaram todos de uma forma digital. Então, conseguimos realizar até mesmo em tempo recorde, porque só começamos a trabalhar em julho, e a partir de julho nós conseguimos realizar tudo o que era previsto a partir de maio. Contamos com uma equipe muito boa, muito eficiente, que trabalha na execução desse produto. Ano passado eram 4 nutricionistas e uma economista doméstica. Esse ano, a economista doméstica está passando por isso, trabalho. Peraí, Adler, eu quero ouvir aqui. Então, me desconcentrei. Então, assim, nós tivemos nós tivemos esse ano a substituição de uma pessoa que conseguiu um outro trabalho, mais vantajoso do que o Secane, e houve essa substituição, e vamos continuar com o produto que vamos realizar esse ano, como vamos falar em seguida. E realizamos a formação para conselheiros de alimentação escolar. Então, a nossa previsão era formar pelo menos 100 conselheiros, realizamos a formação com 112 conselheiros, de 35 municípios cearenses, e no próximo, por gentileza, Paulo, as realizações Sim, interrompendo um pouco, acho que está aí fora da sequência, mas assim, a apresentação um pouco da
da produção acadêmica, daquilo que a gente vem, junto com todas essas atividades, a gente vem desenvolvendo, porque os bolsistas participam da pesquisa junto com as atividades de extensão que estão fazendo, produzem artigos, participam dos encontros universitários, participam de eventos acadêmicos. A gente tem aqui, por exemplo, 5 dissertações de mestrado vinculadas às atividades do SECANI, realizadas lá no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação. Por favor, Paulo, a próxima. Aqui um conjunto de publicações em anais de eventos nacionais, principalmente dos encontros nacionais de pesquisadores em segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. Então, nós tivemos o último, que foi realizado em 2019, nós tivemos a participação de todos os bolsistas, com inscrição de trabalho, aprovação do resumo e aprovação do resumo expandido e a publicação do resumo expandido em editais. Por favor, passe. Assim, artigos e livros, nós temos um livro que eu já falei, 2 artigos publicados, inclusive que fala do sal com ervas, junto com o grupo da gastronomia, que é o segundo que está aí, que também o sal com ervas foi desenvolvido junto com outra ação de extensão, coordenada pelo professor Paulo Henrique, do curso de gastronomia. Então, se juntam 2 programas, se articula e desenvolve uma ação conjunta. Por favor. Então, aqui, o que nós estamos por fazer a partir desse ano, já vamos começar a terminar, que já está um pouco longa a apresentação. Nós vamos realizar o monitoramento e assessoria de 31 entidades executoras, ou seja, 30 municípios e mais a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Desses 30 municípios, 21 são municípios do Ceará e 9 municípios são de Pernambuco. Então, assim, devido aos bons resultados que vimos apresentando, a eficiência do SECANI UFC e a necessidade de outros estados vizinhos cujos municípios estão precisando de assessoria, o SECANI UFC foi convidado a ultrapassar as fronteiras do estado do Ceará e colaborar com o estado de Pernambuco já a partir desse ano. Então, vamos monitorar e assessorar 9 municípios de Pernambuco durante esse ano. Estamos aguardando um momento para começar essa atividade. Eu acredito que agora em julho o FNDE vai liberar essa relação de municípios que vão ser assessorados para começarmos a desenvolvermos as atividades desse ano. Vamos fazer oficinas de agricultura familiar para 24 municípios, oficinas individuais para os municípios, e formação para 184 conselheiros a partir oriundo de todos os municípios do Ceará. Então, assim, Por favor, a próxima, Paulo, não sei se ainda tem. Sim. Por exemplo, para 2021, nós temos a execução do TED 127, 2020, o FNDE nos repassou R$ 430.040,16, que esses recursos são para pagar as bolsas, pagar o serviço prestado dos profissionais contratados e também para custear as diárias e passagem, porque quando o profissional, qualquer um do SECANI, viaja para acompanhar o município, realizar uma atividade fora de Fortaleza, ele recebe as diárias para pagamento de hospedagem e deslocamento e recebe também a passagem. Nós não sabemos ainda até que ponto nós vamos realizar todos aqueles produtos de uma forma presencial, mas vai estar previsto que parte dessa execução seja presencial. Então, nós vamos realizando de uma forma à distância até que seja possível e seguro a nossa equipe viajar e poder realizar os produtos em loco como está previsto. Mas, por enquanto, nós vamos realizando de uma forma
virtual. Por favor, Paulo. Pronto, então, terminando por ali, o anterior, por gentileza. Então, pessoal, assim, são as atividades do SECAN, que atualmente tem à frente eu e a professora Eveline, e uma equipe que compõe o grupo atualmente. Nós temos assessora técnica a pedagoga Enói Moraes, que é servidora aposentada da Faculdade de Educação. Nós temos responsável pelo o produto Formação Caio Ludmir Gomes, que é administrador e está vinculado ao SECAN como aluno do curso de doutorado em educação da UFC. Temos 5 alunos bolsistas de graduação, 5 como eu já falei, do FNDE, que é a Bianca, o Nailson, a Sângela, e não estou me lembrando agora, e um bolsista do curso de extensão da UFC. Só dizendo que todo esse pessoal que compõe o SECAN é admitido mediante seleção. Vez por outra, elaboramos o edital, publicamos, as pessoas concorrem e se habilitam num cadastro de reserva, e à medida que o SECAN vai precisando, vai chamando. Então, os profissionais que realizam o serviço de monitoramento, eles são do edital de 2018. Então, muito provavelmente, até o meio desse segundo semestre, nós vamos realizar um novo edital para o cadastro de reserva, para agente PENAI, monitores que fazem o monitoramento, responsável técnico que desenvolve os outros produtos, e o de bolsista a gente faz a seleção a cada ano, porque que é liberado a bolsa. Então, é mais ou menos isso. Geramos uma quantidade enorme de relatórios que vão para o FNDE e que parte é analisada por nós também para a produção desse conhecimento que foi colocado por você. Então, essa era essa exposição de uma maneira geral. Vamos continuar para ouvir o debate, responder alguma questão que por acaso seja colocado. Muito obrigado, Paulo, e mais uma vez obrigado pela atenção de você. Obrigado, Ari. Eu vou começar aqui para abrir aqui as perguntas, e aí fica quem tiver alguma pergunta pode fazer no chat, ou se quiser também abrir o áudio, ou quiser levantar a mão para a gente fazer uma ordem. Ari, assim, a minha primeira pergunta, né? Você comentou que o SECAN UFC é o único que está dentro da Faculdade de Educação, né, no país. Os outros são ligados a cursos de nutrição. Aí eu queria que você pudesse comentar como é que se dá isso, né? O SECAN fora da nutrição, e que impacto você vê em relação aos outros SECANs que você acompanha, que estão dentro da nutrição, né? Paulo, antes eu só gostaria de destacar, obrigado a Eveline, que a Eveline colaborou aqui, colocando o nome dos bolsistas que eu não consegui me lembrar. É o Nailson, que é aluno do curso de agronomia, o Henrique, que é aluno do curso de pedagogia, a Bianca, que é da engenharia de alimentos, a Camila, que é de políticas públicas, a Sângela, que é de engenharia de alimentos, e a Natália, que é da pedagogia. E nós temos atualmente os agentes PENAI monitores que vão realizar o trabalho de monitoramento, que é as nutricionistas Rafaela, Laênia e o nutricionista Luan, e mais o Mário, que está até, Mário Rosendo está até nessa sala, e mais a assessora técnica, que é responsável por todo o acompanhamento e a parte burocrática, que é a Enói Moraes. Então, muito obrigado. Assim, Paulo, nós somos nós éramos um pouco diferentes no início, mas depois nós nos misturamos, e assim, porque as atividades elas são muito precisas, e quando a gente realiza uma atividade com o FNDE,
como é que funciona? Se negocia um plano de trabalho, vem um esboço de um plano de trabalho com uma proposição, a gente faz acréscimo, faz subtrações, negocia, e então fica tudo mais ou menos padronizado. Quando se executa, a forma de execução é mais ou menos padronizada para todos os secantes. Mas a chegada da Faculdade de Educação foi principalmente, na época, insistiram, foi até um convite, mas a gente participou do edital, com as mesmas exigências que os outros, para que a Faculdade a Faculdade de Educação da UFC pudesse participar, tendo em vista as pesquisas que a gente já vinha realizando, que era relacionada aos alimentos tradicionais, as pesquisas sobre a alimentação escolar, depois veio o BFN também, que teve contribuição, ou seja, para se habilitar como secante tem que ter essas características, que só a Faculdade de Educação em si, sem nenhuma pesquisa relacionada à alimentação e nutrição, dentre outros, certamente não teria se habilitado. Então, assim, de uma certa forma, o secante da UFC, ele é um pouco diferente dos outros, primeiro por conta de que a gente costuma dizer que a gente é um pouco mais, digamos, rebelde ou desobediente. O FNDE já sabe que o da Faculdade de Educação, os nossos relatórios não são tanto, digamos assim, enquadrados nos parâmetros dele como nos parâmetros determinados para ser elaborado. Nós discutimos mais, nós, às vezes, nos adiantamos mais, ou às vezes nos atrasamos mais. Mas, de fato, é que nós somos o SECANI que tem, digamos assim, mais experiência e em qualquer atividade procura buscar o vínculo educativo e pedagógico que, até certo ponto, falta com outros colegas. Nós, às vezes, assessoramos, contribuímos para outros colegas que são das faculdades de nutrição, departamentos, escolas de nutrição, mas, de fato, não há muita diferença. Agora, a diferença é que nós priorizamos mais a discussão e o aspecto. Aí nisso há uma diferença grande. O aspecto, principalmente, a dimensão cultural da alimentação, sem perder de vista a técnica, porque muitas vezes o pessoal vinculado à nutrição costuma priorizar mais os aspectos técnicos na avaliação, por exemplo, de monitoramento e assessoria. Então, a gente vai além disso e procura ver os aspectos mais qualitativos também, no sentido de aproximação da dimensão cultural. Mas na execução, todos temos que seguir mais ou menos os mesmos parâmetros. Tá bom, Ari, obrigado. Outra pergunta aqui, Ari, se você poderia dar um panorama geral do que você já viveu nesses anos, acompanhando a alimentação escolar, merenda escolar, né? E se há uma incorporação, né? Se realmente há fazer um vínculo com os projetos que você tem trabalhado com a alimentação tradicional, se dentro dessa alimentação, acompanhando os diferentes municípios, se há uma incorporação da alimentação tradicional daqueles municípios. A pessoa aqui teve professor Eda de Ipaporanga, né? Que aí cita que você tem feito esse trabalho lá junto com eles, né? E agradece aqui pelo SECANI. Ipaporanga, Ari, é de onde vinha lá aquele óleo de babaçu, Ari? O óleo de coco babaçu, em cima da Serra da Ibiapaba, que lá na Ipaporanga é o limite com o Piauí e é separado pela serra. Lá tem algumas pessoas que ainda fazem o azeite de babaçu. É daquela região mesmo. O município de Ipaporanga, ele participou de oficinas da agricultura familiar, teve uma oficina também específica que sobre a agricultura familiar,
e também tem participado das formações quando se tem monitoramento em algum município lá daquela região, que é a região do Sertões de Crateús. Então, Paulo, assim, nós temos a minha ligação com a alimentação escolar, a trajetória, vem desde 1998, já faz bastante tempo que eu pesquiso, e assim, tem se notado uma mudança substancial, para não dizer total, da alimentação escolar, principalmente a partir do início da década de 2000, e com isso veio o entendimento da alimentação escolar como uma estratégia de segurança alimentar e nutricional e de direito humano à alimentação adequada. Então, com isso veio um conjunto, um arcabouço legal que vem favorecer a vinculação da alimentação escolar também ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, somente a partir de 2009 é que se tornou obrigatório pela lei daquele ano, a lei da alimentação escolar, a compra da agricultura familiar. Essa compra de parte dos alimentos para a merenda escolar da agricultura familiar, que é no mínimo 30% dos recursos que a entidade executora, que o município ou o estado recebe do FNDE, então começou a partir daí. Então já é algo que é obrigatório e essa obrigatoriedade tem que finalidade? Tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável local, ou contribuir para o desenvolvimento sustentável local. Esse desenvolvimento sustentável local é em termos econômico-social, porque parte dos recursos que vêm da alimentação escolar circula no município, gera renda para os trabalhadores, gera renda circulando no comércio local, evita a migração para a cidade, valoriza a profissão de agricultor, que os filhos já, ainda na época da pesquisa de alimentos tradicionais, a gente já detectou que os filhos dos agricultores já não queriam seguir a profissão, assim como os pescadores, os quebradeiros de coco babaçu, dentre outros. E como a gente observa? O que a gente observa é que assim, também o desenvolvimento sustentável em termos cultural, de manutenção da cultura alimentar local, vinculando os alimentos produzidos localmente à alimentação escolar. Então, nessas atividades do SECANI, se verifica, principalmente, quando se fala mais especificamente de agricultura familiar, que ainda existe uma distância muito grande da alimentação escolar com relação aos alimentos tradicionais. Porque os alimentos tradicionais, respondendo mais especificamente à sua pergunta, esses alimentos tradicionais, eles, aos poucos, eles foram se afastando das práticas, e como a alimentação escolar se trata de uma política pública de alimentação e nutrição, a execução dela se dá no âmbito de coletividade, então, assim, ainda não se conseguiu a incorporação mais ampla de alimentos tradicionais na alimentação escolar. Mas nós temos, isso aos poucos se vem conseguindo, e é algo que se incentiva também quando se compra da agricultura familiar. A gente tem, em Novo Oriente, por exemplo, a compra do mungunzá salgado, que era servido aos alunos os alunos do Penal Municipal. De Nova Russas, eu acho que eu vi a Marcela Pedrosa, que é a nutricionista RT de lá, eu acho que estava na sala, a Maria Isabel de carne de carneiro, então, dentre outras. Foi feito também, buscando essa vinculação, foram realizados 2 TCCs ainda no curso de gastronomia, um pouco antes, na época da pesquisa sobre alimentos tradicionais, do teste, ou seja, da utilização de certos produtos tradicionais para vincular a alimentação escolar, que eram produtos realizados com a finalidade de fazer um biscoito, que poderiam ser utilizados, isso foi testado e passou. Agora, dado a dificuldade grande de nutricionista, de pessoal técnico, de merendeira, ainda há um grande problema relacionado à
as estruturas de funcionamento do PENAE no âmbito do município, de aproveitar a demanda local dos alimentos e se centrar no alimento tradicional. Mas aí, de uma maneira geral, se considerar, por exemplo, baião de dois com carne de sol como alimento tradicional, a gente tem que praticamente todos os municípios do Ceará se aproximam desse alimento tradicional. Então, o que a gente tem com a descentralização para o município, a grande vantagem é essa possibilidade da compra do alimento local e do aluno receber como merenda escolar aquele alimento local, seja ele tradicional ou não, porque até a descentralização do PENAE, os alimentos eles eram todos industrializados, ou seja, processados, ultraprocessados, e que não tinham nenhum vínculo com a cultura local e nem tampouco com a agricultura familiar local. Então, assim, falta muito explorar esses alimentos, falta muito o PENAE explorar, por exemplo, os resultados da pesquisa do BFN, que eu acho que a professora Adriana já falou sobre essa pesquisa aqui no curso, e dentre outros. A Natália Viviane está perguntando se, né, complementando essa sua fala agora, se os municípios conseguem, né, os municípios cearenses conseguem comprar os 30%, que é obrigado, da agricultura familiar. Bem, assim, nós temos os dados até 2018, porque o FNDE a gente só conta como dado certo os dados que são prestados contas do município com o FNDE, e esses dados foram checados pelo FNDE. Então, o que nós temos de seguro para falar até o momento de dados da base do FNDE são dados de 2018. Da prestação de conta 2018, da compra da agricultura familiar 2018. De lá para cá, somente no início do próximo ano é que você pode ter, ou no segundo semestre desse ano, os dados já de 2019. Mas, assim, o que a gente tem é que, vejam... eu vou ver se eu consigo fazer uma... Vejam esse gráfico. Aqui está como sendo 2017, mas não é 2018, tá? Então, foi um pequeno erro aqui, só para vocês verem. Aqui, em relação à compra da agricultura familiar por municípios do estado do Ceará, que nós temos. Essa parte azul 71 municípios do Ceará, o que corresponde a 38,6% do total de municípios cearenses, compraram 30% ou mais, ou seja, 38% dos municípios cearenses cumpriram a meta da lei da compra da agricultura familiar. E 106 municípios, vocês vejam aqui, 57,6% dos municípios cearenses até 2018 não tinham conseguido comprar os 30% da agricultura familiar, ou seja, tinham comprado entre 0 ou não tinham comprado até 29%, ou seja, 106 municípios não tinham conseguido bater essa meta. Que quando chega 2019, acredita-se que houve, a gente já sabe que houve, mas ainda não dá para afirmar com certeza, porque os dados ainda não foram validados pelo FNDE, houve uma relativa melhora. Agora, quando se fala em 2020, pela avaliação, digamos assim, de uma avaliação muito rápida, então, 2020, praticamente, os municípios que conseguiram comprar os 30% da agricultura familiar vão ser exceção, porque por causa da pandemia, houve os recursos da alimentação escolar, em vez de ser comprados os alimentos e distribuído a refeição para os alunos na escola, o FNDE, a partir de maio, foi que autorizou a distribuição
dos alimentos para as famílias dos alunos. Então, essa verba foi utilizada para comprar alimentos e distribuir para os alunos, e a compra da agricultura familiar implica principalmente em gêneros, em alimentos in natura, que fica bem mais difícil de se adquirir e distribuir. Então, provavelmente, em 2020, a gente vai ter exceções daqueles municípios que conseguiram cumprir o que está previsto em lei de compra de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE para o município. Outra pergunta aqui, Ari, é da Claísa Freitas. Ela está perguntando se há ação voltada, né, no caso do SECAN, para capacitação e orientação dos fornecedores da merenda escolar. Sim, assim, os fornecedores da alimentação escolar, de uma maneira geral, não, mas o que a gente pode chamar de capacitação, que nós chamamos de formação, está destinado aos agricultores familiares. Aos agricultores familiares, ao pessoal que trabalha nos setores de compra dos municípios, que eles compram tanto por licitação como chamada pública. Chamada pública é a forma de aquisição das compras da agricultura familiar. Então, as pessoas que têm vinculação direta com a compra da gestão municipal, mas para os fornecedores em si, nós só temos formação para os agricultores familiares, que essa formação é vinculada ao quê? Explicar o que é a chamada pública, que é um processo simplificado que o município utiliza para adquirir da agricultura familiar, que não tem aquela concorrência desleal e injusta que teria se o agricultor familiar entrasse nas regras da licitação pública. Então, para elaborar contrato, para explicar o que é o PENAI, quais são as regras do PENAI, quais são as características para ser fornecedor do PENAI, e até mesmo a gente estamos fazendo articulação em cada oficina que se faz com o SEBRAE, para que ele realize a formação nos municípios dos agricultores que vendem ou que se interessam em vender os seus produtos para a agricultura familiar, para serem formados em termos de empreendedorismo, porque eles são formados na prática para produzir alimento, e geralmente para o consumo, mas não tem nenhuma formação para ser comerciante. Então, a gente já tem essa articulação, que é um desdobramento, aí a gente já deixa com as entidades representativas dos agricultores familiares, com os gestores municipais, para essa articulação com o PENAI, para promover a formação específica como empreendedor, como microempreendedor. Mas a capacitação ou a formação para ser fornecedor para o PENAI, de uma maneira geral, nós fazemos nessas oficinas. Bem, tem a Márcia Pedrosa, ela está só comentando aqui que no papel é tudo muito lindo, mas que é complicado essa execução, né? Não sei se... E aí eu queria também fazer outra pergunta, Ari. No caso da agricultura familiar, né, que você disse que tem treinamento do SECAN, eu fiquei curioso assim, de saber qual é o tipo de treinamento e se dentro desse treinamento há também um incentivo para produção, né, de alimentos que não seja só o fornecimento de matéria-prima. Né? Você até falou de alguns exemplos, né? Mas se o SECAN tem alguma ação ou se pretende ter alguma para até sugestão, né? Às vezes o agricultor, porque a gente vê muito, né? A gente participei de algumas oficinas que eles diziam muito assim, que muito faziam era o bolo, o biscoito, porque é mais fácil, né? Esse produto é mais fácil até para transportar, de armazenar, mas se tem alguma ação assim de treinamento para desenvolver produtos. Pois é, não, nós para desenvolvimento de produtos não temos, não. Então eu já lanço o desafio ao curso de gastronomia da UFC, para que lancemos um produto para propormos numa próxima negociação com o FNDE para um produto específico, talvez piloto, para
desenvolver ações de preparação dos agricultores familiares para prepararem ou elaborarem produtos semi-processados ou processados para vender para o PENAI. Mas, assim, a gente não tem. Mas aí essa formação é mais geral, porque também são encontros curtos, não dá para se fazer durante uma jornada de mais do que um dia, mas, ao mesmo tempo em que se aproxima os agricultores familiares e suas representações de órgãos como o SEBRAE, a EMATES, dentre outros, então já se estabelece, se incentiva o estabelecimento de certa parceria para deixar que eles também busquem nessas conversas com esses dois órgãos, o extensionista rural, que é a EMATES, mais o SEBRAE ligado ao microempreendedorismo. Quando a gente faz a formação, sempre há a presença de um representante da EMATES e um representante do SEBRAE. A EMATES, que é aquela responsável pelo acompanhamento da atividade do agricultor familiar. A Marcela tá falando aqui, né, que não tem estrutura nas escolas, isso aí, né, a gente sabe, mas, assim, eu acho que é questão de pensar possibilidades que sejam reais, né, que sejam produtos que possam ser armazenados à temperatura ambiente, né, até mesmo como o próprio sal de ervas, né, é um produto que é um produto desidratado que pode ser armazenado por mais tempo, né, e que poderia ser um produto da agricultura familiar também, né, um fornecimento da agricultura familiar. Assim, Paulo, eu entendo a Marcela é RT, nutricionista RT, a gente conhece muito, quase nós temos uma rede com as nutricionistas do Ceará todo, e conhecemos uma boa parte. A Marcela é nutricionista responsável técnico lá do município de Nova Rússia. De fato, o que ela faz, é real. Há uma dificuldade muito grande, por quê? Porque eu não estou falando nem tanto de Nova Rússia, mas principalmente municípios menores, que há uma carência ela fala das dificuldades. Quais são essas dificuldades? Dificuldade de merendeiras preparadas, dificuldade da quantidade de merendeiras, porque quando você tem uma preparação mais elaborada, por exemplo, vinculada a um produto tradicional, exige um maior empenho e trabalho da merendeira, de equipamentos, de formação também, de abertura, de pessoal, principalmente de nutricionista, que eu acho que não há uma quantidade suficiente. Esse trabalho precisa ser acompanhado por um nutricionista também, que é o responsável técnico para ver se aquelas inovações, se aquelas inserções estão se dando de forma adequada, porque nenhum alimento pode ser introduzido no PENAI, no cardápio do PENAI, sem ser feito um teste de aceitabilidade antes. E, assim, eu acho até que defendo o PENAI como um local também que deveria, de atuação do gastrônomo, do chefe de cozinha, um local que, assim, o nutricionista é responsável pela parte técnica, pelo acompanhamento, pela especificidade, mas precisa de alguém que, junto com a merendeira realizar a preparação do alimento e alguém possa assessorar no sentido de que aquele alimento seja preparado de uma forma mais gostosa possível, mais agradável possível, com o aproveitamento de mais daquela erva, daquele tempero, enfim, algo que não está nos limites do conhecimento do nutricionista e também nos limites de atuação dele no município. Assim, eu acho que o PENAI é um lugar muito favorável para a prática do gastrônomo e deveria ser buscado como um lugar de atuação do gastrônomo, não para substituir merendeira e de jeito nenhum nutricionista. Cada um tem sua função específica, mas para tornar o alimento cada vez mais agradável. A gente tem um projeto, né, até que o Ari falou, que integrou com o de escolar, que são educação alimentar nutricional nas escolas do Estado, e que o ano passado a proposta do projeto era que gastrônomo, a gente tinha uma parceria com a nutrição da UES, e que gastrônomos e nutricionistas trabalhassem junto
para elaborar a ficha técnica, né, que a gente vê também que não tem, né, e dar o treinamento também para as merendeiras, e que a ideia era que os estudantes estivessem dentro da cozinha, em alguns dias, junto com as merendeiras, trabalhando essa alimentação, fazendo essa troca, né? Mas não foi possível, mas ainda está nos planos, né? Então, acredito, como a Mari falou, que realmente é uma ação conjunta, né? Com todos esses profissionais junto, cada um usando da sua expertise, a universidade junto ali. Nós tivemos, acho que 2 anos atrás, a nutricionista da prefeitura também, procurando exatamente isso. Elas diziam que as merendeiras não tinham tempo hábil para preparar tantas coisas e queriam que os fornecedores, que a agricultura familiar, pudesse levar um produto já mais pronto, né, para que diminuísse também o trabalho das nutricionistas. Isso também eu estava perguntando, né, que eu acho que é interessante, até como já existe, né, Ari, um concurso para que fossem desenvolvidos esses produtos, né, que fossem facilitadores para as escolas também. Né, eu acho que podia ser lançado na forma de concurso isso também. Como já tem, né, de merenda escolar, mas que às vezes a gente não vê nem implementar, né, essas receitas desses concursos. Por exemplo, a preparação para o agricultor familiar em termos de preparação de produtos para fornecer semi-processados, processados, assim, precisa ser feito com muito cuidado, principalmente por conta das exigências, das regras sanitárias do PENAI. A alimentação para a coletividade. Quem está acostumado a fazer bolo para a sua família, não é a mesma coisa de fazer bolo para fornecer para 800 alunos de uma escola por dia, por exemplo. Então, isso é muito complicado. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o agricultor familiar já trazer mais ou menos pronto, tudo bem, desde que esse trabalho a mais do agricultor seja agregado ao preço do alimento, mas também não concordo que isso seja feito porque a merendeira está sobrecarregada. Porque a sobrecarga da merendeira é principalmente porque os municípios e Estado não contratam a quantidade de merendeiras suficiente. Geralmente são pessoas que não recebem a devida qualificação para a função, geralmente vem dos serviços gerais, e assim, a gente tem em quantidade insuficiente, não são servidoras municipais, enfim. Ontem eu participei de uma defesa de uma dissertação de mestrado da UNB sobre as merendeiras escolares, então, a aluna comparava as merendeiras terceirizadas com as não terceirizadas, e via as diferenças de salário, de tratamento e até mesmo de informação das pessoas. É um serviço precário, é um serviço humilhante, desgastante, que as pessoas não conseguem passar mais do que 10, 15 anos exercendo. Depois elas são afastadas e são vinculadas a outras atividades porque não conseguem, devido às doenças que desenvolvem, principalmente porque não são contratadas em quantidade suficiente, não tem os auxiliares que precisam, não tem os equipamentos que precisam, por exemplo. Aí só um comentário aqui da Eveline Vasconcelos, ela fala aqui do projeto que o IPRED tem trabalhado, desenvolver produtos para a merenda escolar, com base de aproveitamento de alimentos. Mas se a Eveline quiser comentar mais alguma coisa, para onde esses produtos para que merenda escolar, né, Eveline? Assim, o aproveitamento integral de alimentos, a gente só tem uma... assim que entra sempre as considerações nossas, por exemplo, que o secretariado do UFC faz nesse momento, que certamente seria diferente da maioria. O aproveitamento integral dos alimentos, sim, é bem-vindo, mas tem que ter todo cuidado em relação aos aspectos culturais.
As pessoas comem o alimento e não comem só para se nutrir, não. Come principalmente em relação ao prazer. E come principalmente alimento que é de gente, que é comida de gente. Então, assim, a gente não pode, tem que ter muito cuidado do que a gente vai aproveitar de casca, de talo, disso e daquilo outro, que normalmente é dado para os porcos, para as galinhas, para outros animais, e não para o ser humano. Então, porque isso corre o risco do reforço das ações de submissão dessas pessoas que já vivem na pobreza. Então, porque é pobre, não se vai, ou porque é público, não se vai dar aquilo que é refúgio. Então, você precisa ter muito cuidado. Isso exige, concordo, agora isso tem que ser feito com todo um processo de educação alimentar e nutricional, de sensibilização sobre as reais contribuições daquele produto, e não simplesmente você chegar e colocar lá, porque isso é muito complicado. Eu, por exemplo, eu posso até comer um bolo de casca de banana, uma salada com casca de melancia, devido ao conhecimento e às experiências que eu passei e a predisposição para esse alimento e em saber que ele me pode ser útil. Mas assim, se for servido de uma forma sem uma preparação muito grande, sem tentar vencer obstáculos relacionados ao significado do alimento, isso não é bom. E isso vai contra o direito humano à alimentação adequada, porque o adequado não é só do ponto de vista nutricional, não. É a adequação também do ponto de vista cultural. Eu me lembro muito bem da época que foi muito utilizada para se combater a desnutrição, as multimisturas. Ou seja, as pessoas passaram queriam que as pessoas consumissem a casca de ovo, certas ervas que não eram convencionalmente tidas como alimentação, e essa mesma observação eu faço até para o que se chama que está entrando meio na moda agora também, as plantas alimentícias não convencionais também. Então, pode ser feito, pode, é bem-vindo, inclusive na alimentação escolar, mas com todo cuidado para que não fira a dimensão cultural que o alimento tem, porque o alimento é servido num serviço público de alimentação, ele precisa também pensar nesses aspectos, na dignidade e no que o ser humano concebe como alimento. Ari, além do aspecto cultural, né, que você frisou bem aí, a gente ainda tem o aspecto mesmo nutricional e de segurança alimentar, porque já viu em alguns lugares oferecendo esse tipo de aproveitamento em cascas e folhosos, e talos que tinham risco de toxinas ali presentes, né, porque naquele processo produtivo como estava sendo feito, não eliminava toxina, às vezes antinutriente que está ali presente, que às vezes, ao invés de nutrir, vai desnutrir, né? Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado quando a gente pensar nesse aproveitamento integral. No caso da Eveline, eu acho que ela está falando é mais do excedente, né, de produção, às vezes uma quantidade que vai sobrar num supermercado, que aquele excedente não vai estar apto para o consumo 2 dias depois, 3 dias. Eu acho que é como está acontecendo num projeto lá junto à SEASA. Eu acho que é mais isso do que esse aproveitamento de partes não convencionais, né? Nesse caso, assim, com certeza é uma excelente iniciativa. A gente só precisa ter tanto cuidado. E até mesmo, assim, o cuidado quando se lida com esses de doação, assim, porque também só se come da xepa quando se está no limite da falta de alimento. Então, até mesmo o cuidado de se dizer, de divulgar, de mostrar que é um alimento seguro, que não tem nenhum problema. Eu acho que, Ari, agora a gente não tem mais perguntas, eu acho que a gente já está com 1h30, né? Acho que a gente já pode finalizar.
E aí eu agradeço em nome do grupo de estudo, do mestrado, em nome da Adriana Camus, que hoje não pôde estar aqui, né? Então, agradeço muito a sua participação, a contribuição que tem feito durante esses 11 anos, né, já de curso, de graduação, e agora começando o mestrado e continuando, ainda bem que continua aí essa parceria. Então, se você quiser dar algumas últimas considerações para a gente fazer o encerramento. Bem, agradecer o convite. De fato, é uma história longa do concurso de gastronomia. Eu comecei mesmo antes das aulas começarem, comecei do processo de seleção dos professores, constituindo banca. Então, foi onde, até certo ponto, eu me encontrei, porque eu estava muito isolado na faculdade de educação. Na faculdade de educação não há um interesse pelas questões que eu discuto, então foi na gastronomia onde eu encontrei mais diálogo e mais troca de ideias e conhecimento. Porque eu vivia muito frustrado, porque eu tinha, há muito tempo, desenvolvido uma tese de doutorado sobre alimentação escolar e depois passei a estudar assuntos totalmente diferentes, porque eu vi, para que eu fiz isso? Para ser publicado, para estar na prateleira da biblioteca, ou seja, o que isso pode ser utilizado na prática. E isso veio acontecer comigo, principalmente a partir do SECAND, a gente poder contribuir com o conhecimento que a universidade tem, o conhecimento técnico que pode ser levado, e científico também, para a melhoria da alimentação escolar. Com todos os defeitos que tem, vocês não imaginam o que se encontra nos municípios, vocês não imaginam as situações mais esdrúxulas e às vezes até criminosas que nós encontramos nos municípios, ou seja, as situações mais que você não imagina como você consegue fazer aquilo, mas também muitas experiências boas. Encontramos municípios que tem uma arrecadação pequena, município bem pequenininho, que é a gestão positiva do PENAI. A gente avalia os que têm gestão negativa, mas avaliamos também gestão positiva, que em todos os aspectos responde, ou seja, que tem que há uma continuidade, que tem nutricionista que é contratado, que recebe um salário melhor, que tem merendeira que é contratado, que tem uma continuidade. Esse ano, por exemplo, de mudança de gestor, muitas nutricionistas foram demitidas, foram para outro lugar, aí começa tudo de novo. Muitos cargos de merendeira são indicações políticas, aí já foram substituídos, mas enfim. Eu gostaria de terminar falando que esse é o nosso trabalho do SECANI, é árduo, leva muito tempo, é muito difícil, é muito complexo, é muita responsabilidade, porque quando nós chegamos no município, no estado, com os agricultores, nós falamos pelo FNDE. Quando nós chegamos lá, nós somos FNDE. Então, é o trabalho que a UFC executa e não é o UFC. Nós atuamos lá como FNDE, com todo cuidado, e termino com a mensagem já que nós temos muitos gastrônomos, professores, colegas aqui, chefes de cozinha, pessoas profissionais, de maneira geral, assim como eu defendo sempre e com muita intensidade a importância do nutricionista do PENAI, eu lanço aqui o desafio para que o PENAI possa ser pensado pelo curso de gastronomia, os seus alunos, pelos os chefes que já passaram por aqui, como um possível espaço de atuação do gastrônomo, para que o PENAI se torne cada vez melhor e haja cada vez mais espaço de atuação do profissional da gastronomia. Muito obrigado. Obrigado, Ari. Boa tarde. Acho que aqui nós temos até Kênia Sampaio, só destacando, acho que Kênia Sampaio, pelo que falou aqui no chat, eu acho que a nossa querida Kênia Sampaio, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é a Kênia, eu acredito que sim, então nós estamos sendo
vistos lá por Brasília também. Então, muito obrigado, Kênia, por estar aqui, principalmente pela a colaboração e a luta que nós temos. E se Kênia está aqui, eu gostaria também de destacar o trabalho primoroso, responsável, dedicado e profissional de todos os servidores do FNDE, já que Kênia está presente, na luta pela alimentação escolar. Então, por tentar fazer uma gestão que atenda todos aquilo que é exigido por lei. Então, é uma imensidão, 5.000, acho que quase 5.700 municípios que eles têm que dar conta. Então, muito obrigado, Kênia, por ter vindo aqui nessa nossa sala do Ceará. Seja bem-vindo e bem-vinda essa e outras vezes. Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Ari. Obrigado a todos e todas que estavam presentes. Boa tarde, bom final de semana para todos.